desenvolver, que já vinha falando da cibernética, né? Mas ele vai posicionar a cibernética dentro de um processo evolutivo, isso que é interessante. Né? A cibernética estava nascendo ali, né? 53, 54, né? Poucos sistemas de computação existiam, mas já se teorizava muito sobre a cibernética. Né? Então ele está dando um seminário e ele está dando essa conferência, né? E ele convida o patrono dele, que é esse Delay aí, que é um psiquiatra muito famoso, inclusive porque é um dos primeiros que sintetiza uma droga chamada clorpromazina. É uma das primeiras grandes drogas que vão atuar no caso indicado, inclusive, para psicose. É um antipsicótico, né? E ele está dentro de um hospital, que é um hospital psiquiátrico em Paris, o Hospital Sainte-Anne. Então é cedida uma sala para que ele fizesse esses encontros nas quartas-feiras de tarde, né, próximo da hora do almoço, e depois na quinta-feira, se eu não me engano, à noite ele trazia pacientes para serem apresentados. Então, 2 eventos. Né? E o patrocinador estava lá ouvindo essa conferência dele. Né? Então, 2 coisas interessantes é que ele aproveita, né, para homenagear o cara, porque cedeu o espaço para ele, né? Eles eram muito amigos, então isso não vai durar o tempo todo, vocês vão perceber que num determinado momento ele sai do Hospital Sainte-Anne e vai para a escola de Direito, ele acaba rompendo com esse Delay, né? Mas fica muitos anos ali utilizando esse espaço, porque a formação dele era uma formação de psiquiatra. Então ele fala assim, nós estávamos falando há pouco tempo atrás, lembra que ele fazia o jogo de par ou ímpar? Fez o pessoal jogar par ou ímpar, fez aquela tabulação do par ou ímpar, né? E aí ele disse assim, isto é o acaso ou é o determinismo? O determinismo é aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, né? O acaso é o acaso, né? Ele fala assim, nós estamos lidando com o quê? Com o acaso ou com o determinismo quando estamos numa sessão de análise? Há uma intenção de que seja o acaso, porém há um determinismo de alguma coisa que já está lá no inconsciente. O que ele está revelando? A lei que está oculta, né, que está por trás de um determinismo. Então ele diz assim, ao mesmo tempo em que existe o acaso na sessão, o que nós estamos buscando é se existe algum tipo de determinismo. As falhas de linguagem, palavras que se repetem, esquecimentos, troca de um nome pelo outro, os xistes, né, de uma forma geral, brincadeiras, né, a pessoa vai falar uma coisa, fala outra. O que é que isso traz? Isso traz manifestações do inconsciente que podem estar ligadas a traumas, a questões que estão ali e a gente não sabe o que nem sabe como está funcionando. Ele diz assim, isso tem uma semelhança com a cibernética. Que tipo de semelhança pode ser essa? É isso que ele está explorando aqui. Então, para variar, ele vai trazer um monte de outras informações, né, para tentar montar uma espécie de um cenário. Então, ele já está dizendo para nós, olha, nós temos basicamente 2 grandes campos de estudo, né? As ciências humanas, que chamamos assim, ou conjecturais, né? E as ciências exatas. Qual é a diferença na visão de vocês? Ciências humanas, ciências exatas. Ele vai dar o exemplo da duração de um dia, né? Que é a rotação da Terra. É a rotação da Terra. Tá certo? É um fenômeno marcado, conhecido. A não ser que alguma coisa venha mudar isso em algum momento, a rotação da Terra é 24 horas. Isso. E alguns segundos, né? Por isso que dá. Tem os ajustes de calendário, né? Sei lá, de quanto em quanto tempo, né? Porque não é exatamente 24 horas, né? Então ele diz assim, lidamos nas ciências exatas com fenômenos conhecidos, fenômenos fixos, isso. O dia tem 24 horas, né? A rotação do planeta Terra em torno do Sol, 365 dias, íons quebrados. Então, eu consigo fazer o quê? Cálculos e previsões sobre isso.
Porque os fenômenos se repetem. E se repetem com uma grande segurança. Então ele diz assim, a cibernética, ela faz uma espécie de um casamento dessas duas ciências. Ao mesmo tempo que ela trabalha com princípios extremamente exatos, ela consegue, através de uma codificação, representar este mundo que é um mundo conjectural, que é o mundo humano, o mundo da linguagem, por exemplo. Assim, né? Tinha lá os fenômenos naturais, mas eu precisava fazer uma dança para garantir que aquele fenômeno aconteceria daquela forma. Praticamente todos os rituais, né, historicamente, né, todos os rituais, eles são, vou usar a palavra exata, porque eles são fantasias de uma realidade. Não, mas eu crio esta relação. Eu fantasio esta relação. Quanto isso está no nosso inconsciente, podemos dizer que esta visão mitológica. É como eu acho que os meus pensamentos podem, de alguma forma, influenciar o mundo, né? O mundo. Quando ele fala do real aqui, não é do real simbólico imaginário, tá? O real, nesse trecho do Lacan, é a realidade. Ele vira e mexe, usa o mesmo termo para lidar com coisas diferentes, mas agora ele está falando do mundo real. Quer dizer, se eu não dançar, não vai ter chuva. Quando ele está historicamente colocando para nós, né? Quando é que isso é rompido? Aí ele diz assim, aí abre um espaço para que comece-se a pensar no mundo exato através de uma ciência exata. Para poder fazer um pêndulo que exatamente dá o balanço de 1 minuto, para dar 60 balanços, né? Não, de 1 segundo, desculpem, né? Para dar 60 balanços e fazer 1 minuto, tem que ser o peso exato, que é esse cara que ele cita aí, que descobriu, né, um suíço, com uma corrente no tamanho exato, para dar exatamente aquele balanço. O cara conseguiu fazer o isócrono, né, um nome feio, né, o pêndulo isócrono, quer dizer, o pêndulo perfeito. A proporção certa do tamanho da corrente com o peso, né, e o movimento, ele inaugura a precisão. Que permite que eu lance um foguete no espaço. Estou trabalhando com o mesmo fenômeno, que é a gravidade. Tem lá a sombra do relógio de sol, né? Então ele diz assim, e o homem percebeu que aquilo iria, a sombra passaria, né, pelos mesmos lugares todos os dias. Então ele diz assim, tinha ali uma presença e uma ausência. À noite eu não via sombra, durante o dia eu via as sombras, inclusive quando ela está no 1, ela não está nos outros números. Esta presença e ausência, né, ela está em nós, mas também está no mundo real. Obrigada, filho. Então ele vai insistir bastante nisso. Aí ele traz uma coisa, no finalzinho ele fala assim, né, eu vou apresentar para vocês um sistema que funciona assim, que é uma porta. A porta que está fechada é a porta que está aberta. Será que isso mostra como o nosso inconsciente funciona? Temos dúvidas, não temos as certezas que gostaríamos de ter, né? Vivemos, de certa forma, atormentados, né, por essa ambiguidade? Sim, alguns mais, alguns menos, né? Uma coisa já falamos. O que ele está desenvolvendo é isso, ele fala, né? Se a cibernética trabalha numa sistemática muito parecida com nós, né? Ela pode mostrar alguma coisa a mais que não reconhecemos? Talvez. Aí ele fala do Pascal, né? Pascal era um cara que... Essa pirâmide de Pascal, o triângulo de Pascal, é um jogo numérico. Mas é tipo uma régua de cálculo, alguma coisa assim, entendeu? E ele fala, e essa maquininha, que não era uma máquina, na verdade, mas era, né, um sistema, ele dizia assim, já funcionava desse jeito. E olha que o Pascal é um cara antigão lá da história, né?
As máquinas só foram o quê? Se aprimorando e se desenvolvendo. Ele vai dizer assim, será que o trauma tem a capacidade de esconder coisas que nós sabemos? É uma presença que oculta uma ausência. Isso, porque o que te traumatizou é uma presença, alguma coisa está lá. Mas, ao mesmo tempo, ela não vem para a sua consciência. Então, ela é uma presença que marca uma ausência. Ele vai usar um termo esquisito aí, que é o tal da escansão. Escansão, ó, entre uma palavra e outra. Ali no meio, entre, ele vai chamar de significante, não exatamente de palavra, né? Entre os significantes, forma-se um sentido. E logo depois desaparece. Presença e ausência. Por isso que ele diz assim, a cibernética é muito importante para nós, para nos ajudar a compreender por que é desta forma. A psicanálise funciona, né? Se a psicanálise funciona, ela funciona, na opinião de Lacan, tá? É exatamente por quê? Porque este sentido que se forma e desaparece, no meio da fala, ele permite que a gente possa mexer com coisas que estão lá no inconsciente. A gente fala assim, você quer mexer com o inconsciente da pessoa? Põe ela para falar. Acho que a frase mais importante que tem aí, né? Ele dá uma volta danada, mas onde é que ele chega? Sabe-se bem que a máquina não pensa. Nós é que a fizemos e ela pensa o que lhe mandamos pensar. Isso. Mas se a máquina não pensa, está claro que nós mesmos também não pensamos quando efetuamos uma operação. Seguimos exatamente os mesmos mecanismos que a máquina. Neste processo mais primário, né, do aberto e fechado, 0 e 1, não tem pensamento. E claro que isso vai sendo montado dentro de uma estrutura que se torna um pensamento. Dentro do cérebro da gente não tem pensamento. As pessoas dizem assim, como não? Eu penso o tempo todo. Né? Você vai dizer para mim que não tem? Não. Claro, tem pensamento, mas esse pensamento está baseado num mecanismo muito simples de 0 e 1. Que aí, nesse nível de 0 e 1, que tem são regras de união, intersecção, a famosa teoria de conjuntos. Né? E esse funcionamento binário. Aí você fala assim, mas então é com isso que a psicanálise está trabalhando? Parece um exemplo bobo, né? Mas ele está raciocinando. Isto determina, de certa maneira, como nós trabalhamos com as nossas questões. Esta ambiguidade, vamos voltar de novo para essa palavra, porque ela é importante para nós. Né? Não temos um caminho único. E veja, uma ambiguidade, ela já dá 2 caminhos. 0 e 1. Mas se eu ponho mais uma ambiguidade em cada um, quantos caminhos eu já tenho? Se eu ponho mais uma ambiguidade em cada uma das... Isso rapidamente se torna um negócio extremamente amplo. Possíveis combinações. Aí ele diz assim, nós podemos trabalhar com assuntos extremamente complexos a partir de uma base extremamente simples. A fala é a mesma coisa. Uma palavra não é muito simples, mas na hora em que eu combino uma palavra com mais uma, e depois mais outra, isso se torna uma coisa extremamente complexa. Também tenho na minha fala esta possibilidade de ser a partir, né, de elementos muito simples, montar coisas muito complexas. Tem 2 coisas interessantes aí que ele está falando, porque depois ele vai concluir que é o inconsciente, funciona assim e tal, né? Ele fala, não é uma bagunça. Não é porque é 0 e 1 que é de qualquer jeito. Tem uma sintaxe.
né? Que dá o quê? Dá um sentido, dá uma direção para onde as coisas vão acontecer. Né? E tem um momento onde eu paro e obtenho um resultado. Na minha fala aqui, eu estou usando esse mecanismo. Eu falo e paro. Se eu falar direto, não tem sentido nenhum. Eu sou obrigado a parar para que vocês possam pensar no que foi falado. Então tem uma ordem, tem um sentido, tem uma sintaxe, tem, mesmo sendo 0 e 1, presença e ausência. O corte, o que ele faz? Ele joga o significado para trás. Lembra daquela história? A fala vai para frente, mas o significado é retroativo. Sim. Então, na hora em que você corta a pessoa, ela para e ela volta para trás. Quando ela volta para trás, ela abre de novo essa interpretação que o inconsciente pode fazer. E aí o Lacan está dizendo assim, se tem tanta regra e tanta sintaxe lá no inconsciente, pode ser que a neurose do cara esteja sendo produzida por essas regras e essas sintaxes. Isto vai aparecer na fala da pessoa. E foi o que o Freud disse para nós. Bota o cara para falar que vai aparecer o que pode estar prejudicando ele. O simbólico tem a capacidade, aí ele está trabalhando de novo com o imaginário, lembra? Né? Eu trato lá do ego, né? Então eu trato do imaginário. Ele diz assim, não, eu trato do simbólico. Eu trato da maneira como eu falo sobre este imaginário. Mas os objetos são o início do imaginário. Precisa existir o objeto para que eu possa criar uma imagem dele. Depois, sobre essa imagem, eu posso falar o que eu quiser. Né? A lua é dos românticos e a lua é onde os astronautas andaram. A lua é um objeto que está a 300 mil quilômetros da Terra. Eu posso falar o que eu quiser, mas a lua precisa existir no meu imaginário para que eu possa falar sobre ela. Nós está dizendo assim, nós começamos pelo imaginário, mas isso não é suficiente para nós. Aí ele diz que nós estamos inseridos na linguagem e que somos escravos, de certa forma, dessa língua. Né? Que ele fala assim, pega esses objetos, como você estava falando, pega o Sol e multiplica em milhares de possibilidades diferentes de se falar do Sol.